A paz do Senhor, querida, aqui estou mais uma vez para trazer ao vosso coração mais uma mensagem da parte de Deus que se encontra no Evangelho que Lucas escreveu, no capítulo 18, do versículos de 1 a 8, que diz assim, a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus nem respeito homem algum, todavia como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para que não suceda que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em atendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E como tema para esta mensagem, eu quero trazer o seguinte tema. Em busca de um milagre de Deus para a minha família, eu preciso. Nós entendemos que para Deus fazer alguma coisa acontecer na nossa vida, é preciso nós tomarmos algumas atitudes. E esse texto sagrado da palavra de Deus, ele vai nos mostrar atitudes que o cristão precisa tomar para ver Deus agir ao seu favor. Ou seja, este tema está voltado para a família. E sabemos que nos nossos dias a família ela tem enfrentado situações difíceis, né, do tipo, né, filhos nas drogas, problemas financeiros, problemas de enfermidades, enfim, são N os problemas enfrentados hoje dentro de um lar, né? Temos o problema conjugal, temos o problema da falta de mantimento muitas das vezes e nós aguardamos de Deus um milagre. Então, quais seriam as atitudes necessárias para que Deus pudesse ou para que Ele venha operar um grande milagre dentro do lar? E como tema, como eu falei, em busca do milagre de Deus para a minha família, eu preciso. Em primeiro lugar, o texto diz que nós temos que orar sempre. Temos que orar constantemente, nunca desistir, nunca voltar atrás, mas persistir naquele propósito que nós colocamos no nosso coração diante de Deus para ver Deus operar o milagre. E o versículo 1 do capítulo 18 desse texto, ele diz assim, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre. Então entendemos nesse texto que a oração na vida do crente, ela tem que ser um dever. Ele tem que se sentir na obrigação de orar. E uma coisa interessante é que tudo que nós viemos fazer, devemos passar pelo caminho da oração. Nada na nossa vida pode fugir disso. O caminho da oração é o caminho certo, é o caminho exato, é o caminho que nos levará a alcançar os objetivos que nós temos no nosso coração em alcançar diante de Deus. A oração foi e sempre será o meio eficaz pelo qual obtemos as respostas divinas às nossas petições. Não existe outra forma antes dela pela qual chamamos a atenção de Deus. Tudo o que almejamos alcançar da parte do Senhor precisa passar por ela. E diante dessa verdade, o crente não deve descuidar-se do dever de orar sempre. Louvado seja Deus. Como eu havia dito, que não existe outro caminho em que se deve buscar um milagre de Deus, a não ser pelo caminho da oração.
O texto sagrado na carta do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e o versículo 17, diz assim: orai sem cessar, ou seja, orai em todo tempo, orai constantemente, insistentemente, orar sempre. Essa é a recomendação bíblica para se alcançar o milagre de Deus que tanto se espera dentro do lar. E na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5 e o versículo 18, diz assim a palavra de Deus: com toda oração e súplica, orando em todo tempo, e para isto vigiando, com toda oração e súplica no Espírito, por todos os santos. Então veja que a recomendação bíblica para a vida do crente que almeja ter o seu lar restaurado, ter o seu lar salvo, ter o seu lar transformado pela presença gloriosa de Deus é a oração. Orar sempre. Esse foi o ensinamento de Cristo para os seus discípulos naquela época, e esse é o mesmo ensinamento de Cristo para os nossos dias atuais. Nós não podemos descuidar deste caminho chamado oração. E em segundo lugar, para se alcançar o milagre de Deus dentro da família, não devemos esmorecer, ou desanimar, ou parar, ou desistir, ou deixar de continuar naquela busca incessantemente a Deus. A palavra esmorecer significa deixar de perseverar diante da gravidade caótica da situação vivenciada, desanimar, enfraquecer. Nós não devemos parar. Foi isso que Jesus disse ainda no versículo 1 do capítulo 18 de Lucas. Disse-lhes, pois, Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Não devemos desistir nunca. Você que tem alguma coisa que tem causado dificuldades em sua vida espiritual dentro do seu lar, você que está passando por alguma situação difícil, de adversidade ou até mesmo de enfermidade, de desemprego, uma desunião dentro da tua família, Jesus está dizendo: olha, não desista nunca de buscar esse milagre. Nunca enfraqueça, nunca esmoreça, nunca queira desistir. Persista, insista, porque aqueles que perseveram alcançam o milagre de Deus para a sua vida. Muitos, por não suportarem passar por alguma dificuldade que estão vivenciando, devido ao tempo, esmorecem e desistem de esperar em Deus. Jesus aqui nos ensina que a busca insistente trará resultados positivos. A mulher aqui mencionada, ou seja, a viúva da história dessa parábola, aqui é o grande exemplo daquilo que Deus irá fazer em resposta a cada oração feita, seja qual for a causa ou problema familiar. Creia nisso e o milagre de Jesus vai acontecer dentro do teu lar, porque foi para este propósito que Deus te levantou, que Deus te salvou, que Deus te transformou, que Deus te sustenta até hoje como coluna dentro do teu lar, em oração, em jejuns, na leitura da palavra. Foi para que o teu lar fosse uma bênção, foi para que o teu lar experimentasse a graça salvadora de Deus, foi para que a presença do Espírito Santo de Deus pudesse trazer todos para Jesus. Então, não desista nunca. Se você tem algum parente afastado do Evangelho, longe da presença de Deus, quem sabe você tem algum familiar no mundo das drogas, na prostituição, envolvido com tantas coisas erradas, olha,
creia na palavra de Jesus. Jesus vai salvar esses que estão longe. Jesus vai trazer para si. Jesus vai manifestar a bênção dele no teu lar, na tua família. E você vai ser, aleluia, você vai dar cultos de ações de graça. Você vai fazer com que o nome de Jesus ele seja grandemente glorificado. Agora, o segredo é: não desista, não esmoreça, não baixe a cabeça diante dessa dificuldade, desse problema que você está passando. Deus tem um milagre para a tua família. Louvado seja o nome de Jesus. E em terceiro lugar, aqui, para se buscar um milagre de Deus para dentro da família, é preciso ter fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. O milagre só é possível através da fé. Sem fé não há milagres. Sem fé não há nem como se esperar Deus agir. Porque a Bíblia já diz que a fé, ela é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas eu creio. Daquilo que eu espero e tenho convicção que vai acontecer, mesmo com as coisas totalmente dando o contrário à minha vida. Mas eu creio pela fé que o milagre já aconteceu e que assim Deus irá concretizar o seu poder e a bênção virá. Louvado seja Deus para dentro da minha família. O exemplo de fé apresentado por Jesus aos discípulos deve ser vivido por cada um de nós. A fé é o elemento fundamental e indispensável a cada crente que deseja obter a resposta divina à sua oração. O autor aos Hebreus diz que devemos nos aproximar com confiança junto ao trono da graça, pois sem fé não podemos agradar a Deus. O apóstolo Tiago diz que não podemos duvidar, mas ter fé. E o nosso Senhor Jesus Cristo fez-nos também a pergunta: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Amados, essa história que Jesus ensinou, contou para os seus discípulos, usando o exemplo daquela viúva que ora tinha um grande problema, um adversário que, quem sabe, a Bíblia não diz, que lhe devia alguma coisa e que ela tinha direito daquela coisa, mas aquele adversário não queria fazer justiça a ela. Então ela procura o juiz daquela cidade e apresenta a causa àquele juiz. A Bíblia diz que aquele juiz ele não temia a Deus nem respeitava homem algum. E aquela mulher todos os dias estava ali à porta daquele juiz. Julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa contra o meu adversário. Olha, quem sabe você esteja passando por uma situação assim. Ó Deus, me atende, me socorre, me ajuda, me estenda a tua mão poderosa. Ó Senhor, vem cá, chega aqui, faz assim, faz um mover, opera um milagre. Ó Deus, escuta a minha voz. Quem sabe, Jesus disse que aquele homem, ele ficou de certa forma incomodado de tanto ver aquela mulher ali insistindo, insistindo, insistindo. Assim é o Senhor. Não é que ele fica incomodado, mas é porque ele vê a tua perseverança. Ele te conhece, ele conhece a tua fé, ele conhece o teu limite, ele conhece a tua força. E olha, Jesus disse: depressa o Senhor te fará justiça. Ainda que para nós pareça demorado, passou-se um ano, passou-se 2, passou-se 3 e nada. Mas é depressa que Deus vai fazer. É no tempo dele que ele vai fazer
tudo perfeitamente conforme você pediu. E olha, muito mais além Deus vai fazer na tua vida. Queridos, que Deus te abençoe, que esta palavra esteja tocada no teu coração. O meu pedido é: compartilhe esta mensagem. Quem sabe alguém precisa ouvir essa palavra. Quem sabe alguém está passando por uma situação difícil e precisa ouvir essa palavra. Se inscreve no meu canal no YouTube. Olha, Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.